E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. E hoje a gente vai melhorar o nosso vídeo que a gente fez de proxy reverso aqui em Go, onde a gente já conseguiu criar um proxy bem simples, que a gente consegue redirecionar as chamadas, fazer um balanceamento de carga muito simples de forma randômica e transformar os dados na volta, ou seja, de camel case para snake case, ou se você quiser remover campos de dados sensíveis ou qualquer outra transformação que você precisar. Mas agora a gente vai colocar um cache nisso também, então vamos melhorar o nosso proxy basicamente colocando um cache onde a gente consegue já retornar a resposta daquela requisição que a gente já viu anteriormente. Então vamos ver como a gente consegue fazer essa melhoria aqui juntos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar uma outra struct aqui que a gente vai chamar de cache, tá? E essa struct aqui a gente vai ter algumas coisas dentro dela. A gente vai ter o TTL, que vai ser um map de string também, time.time, para eu saber quando ele vai expirar. E a gente vai ter um mil de sync.mutex, tá? Pra gente poder utilizar ele aqui. Aqui a gente pode utilizar read and write mutex. Aqui eu vou deixar um vídeo sobre mutex aqui em cima se você não conhece eles, tá? Porque aqui a gente não tem muita necessidade da gente utilizar o mutex normal. Vai ficar mais otimizado a gente utilizar o RW mutex, beleza? Então agora com o cache criado, a gente vai ter que criar aqui no reverse proxy o cache também pra gente poder inicializar esse valor, né? A gente vai ter que criar agora um novo construtor pro cache. Então eu vou colocar um new cache que retorna cache aqui, né? O data a gente vai colocar um make de string byte e o TTL a gente vai colocar um make de string time.time, beleza? Então agora com o new cache a gente vai vir aqui embaixo no reverse proxy, onde a gente tinha colocado, e vamos colocar um cache que vai ser um ponteiro de new cache aqui, tá? Aqui no caso, a gente pode colocar um ponteiro de cache aqui e não ter que colocar esse asterisco aqui embaixo, tá? Faz mais sentido. E aí a gente pode vir aqui embaixo, aqui nessa parte, vamos colocar aqui cache, né? Então cache vai receber new cache, beleza? Então a gente vai basicamente fazer dessa forma aqui. Então agora com o new reverse proxy feito, a gente vai fazer os nossos métodos de cache aqui embaixo, tá? Então primeiramente a gente vai criar o nosso método de get. Aqui a gente vai adquirir o lock. Aqui o Copilot já até entendeu o que eu quero fazer. Mas aqui a gente vai adquirir o lock para a gente poder mexer nessa variável de cache que a gente quer pegar o valor, tá? E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiramente eu tenho que ver se o TTL daquele valor existe. Porque se ele existe o TTL, existe também o valor. Concordam? Então, eu primeiro vejo se o TTL existe e se ele não expirou. Como eu vou fazer isso? Eu vou colocar c.ttl e eu vou colocar em qual valor? Na key, né? Então eu vou colocar aqui, se nessa posição existe um valor, então eu vou colocar if expiration e ttl e exist aqui no caso, tá? Aí eu vou colocar aqui no final, se exist é true e time.now é antes dessa expiração, ou seja, se o valor que tá dentro de ttl, esse time.time que tá ali dentro, ele vem depois do horário atual, horário e dia atual, então quer dizer que esse TTL ainda não expirou. Então eu vou lá e coloco o c.data na posição key e retorno o valor que eu quero, tá? Porque eu sei que existe um valor já que o TTL também existe. Se não existe nada, eu vou retornar nulo e vou falar, ó, não existe esse dado no cache, tá? Agora a gente vai criar uma função set que vai fazer a mesma coisa, vou adquirir o lock. Vou dar um unlock com defer, tá? E a gente vai basicamente colocar um valor lá dentro. Só que juntamente com o valor, eu também vou colocar um TTL e vou adicionar qual TTL eu quero colocar. Aqui no TTL a gente vai colocar como parâmetro, mas você poderia colocar um TTL padrão. Então, eu colocar aqui um TTL padrão para esse cara, ou então eu colocar um TTL aqui dentro da rota, se vocês quiserem. Ao invés de ser uma lista de string, ser um objeto que dentro tem uma lista de string e também tem informação de TTL. Então, para a rota de API eu quero colocar um TTL de 5 dias. Mas para a rota de consultar saldo eu não quero TTL, por exemplo. Então você vai e coloca essa configuração para cada rota. Aqui eu estou colocando um TTL só para ficar mais simples, tá? E também aqui eu estou colocando para ele receber como parâmetro. Mas você poderia receber por variável de ambiente, arquivo de configuração, configurar ali em cima junto com as rotas. De várias formas você consegue fazer isso, tá? Então aqui o nosso set também está definido. E agora a gente precisa de um cleanup, né? Uma função para limpar o nosso cache. E aqui no caso, o que ele vai fazer? Ele vai adquirir o lock, vai soltar o lock depois, ele vai dar um range no TTL, e com esse range no TTL, ele vai olhar assim, ó, se tem alguma função que já expirou, alguma rota que já expirou, que eu já fiz essa requisição e o TTL expirou, então ele vai deletar o valor e vai deletar o TTL também, tá? Pra gente não ficar deixando um monte de informação lá com expiração que já passou nesse caso, beleza? Aqui no caso a gente tá fazendo isso, esse cleanup, porque localmente a gente não tem isso no Go, tá? Mas se você tiver no Redis ou no DynamoDB, por exemplo, ele já vai fazer esse TTL automaticamente, caso você quiser fazer um proxy muito melhorado. Então ao invés desse cleanup eu iterar todas as rotas, que aqui podem ter milhares de milhões às vezes, dependendo do tamanho do seu proxy, isso daqui não é tão otimizado. Então
você utilizar um Redis, por exemplo, você coloca um TTL, na hora que o TTL expira ele já apaga. Ou um DynamoDB ele marca para apagar e assim por diante. Tem várias formas, tá? Mas como a gente está colocando um Go padrão sem nenhuma biblioteca, todas as bibliotecas que a gente está utilizando são padrões do Go, então a gente tem que alterar isso na mão mesmo e apagar na mão, beleza? Mas funciona da mesma forma. E agora vem a parte legal, né? Que é onde a gente vai fazer um cache do middleware. Então a gente vai criar um middleware de cache aqui nesse caso. Então eu vou criar uma função que agora vai vir a partir de RP Reverse Proxy, que eu vou colocar um cache middleware, tá? Então é aqui que a gente vai fazer basicamente o que a gente precisa. Aqui o nosso Copilot já entendeu o que eu quero fazer, mas não é exatamente o código que eu vou digitar, beleza? Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente tem o handle aqui, o server HTTP, a gente tem esse HTTP que é um middleware também, ele vai, antes de executar esse cara, a gente quer executar esse middleware para ver se tá no cache antes, tá? Então vou colocar aqui o next, que vai ser o HTTP handle, tá? A gente vai colocar um http.handleFunction, tá? E aí aqui dentro, como retorno, eu vou colocar um handle function também. Na hora de eu retornar, eu vou criar uma handle function aqui com Go, como a gente já viu várias vezes aqui no canal, com response writer request, só que dentro desse handler, o que a gente vai fazer? A gente precisa encontrar uma forma, tá? O que a gente precisa aqui? Qual é uma dificuldade mínima aqui? O Copilot, ele tá tentando me recomendar que a chave do nosso cache seja o path. Só que tem um problema nisso, tá? Porque o path ele não vai ser tão preciso. Podem ter paths diferentes, com rotas diferentes, com lugares e backends diferentes, que às vezes não é a mesma resposta. Tem vários sentidos aqui, tá? Tem vários problemas aqui. Então o que a gente vai fazer para ser a chave do nosso cache? Então na hora que eu for inserir um dado no cache, ele vai ser essa chave, que na hora que eu buscar também tem que ser exatamente a mesma chave, senão ele nunca vai ficar encontrando, vai ficar dando caching miss toda hora, tá? Então o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai colocar um fmt.println, tá? E eu vou colocar um %s traço um %x, beleza? E o que a gente vai colocar aqui? Vírgula, tá? A gente vai colocar a URL, ou seja, o path que a gente tem como primeiro valor, e o segundo a gente vai gerar meio que um hash aqui para poder complementar essa chave, tá? Como a gente vai fazer isso? A gente vai colocar um SHA-256.SHA-256, SHA-256, quer dizer, e aí a gente vai colocar uma read bytes com raw carry. Aqui no caso é um sprintf, por isso que ele tá dando erro, tá? Então a gente vai gerar basicamente um SHA-256 a partir do raw carry, ou seja, da carry aqui que a gente ia receber, tá? Então todos os parâmetros de carry ele também são importantes. Por quê? Lembra que eu falei que o carry ele não é por si só um bom parâmetro para você colocar na chave? Por quê? E se eu mandar, por exemplo, /pi, /interrogação, Otávio igual a Rancoding? Aí alguma outra pessoa vai lá e faz requisição /pi, /interrogação, Otávio traço YouTube. Acontece que não são rotas iguais, é a mesmo path, mas não vai ter o mesmo resultado, porque o carry param é diferente. Então entende que o path não é por si só suficiente. Só que tem o problema de se eu colocar todos os carry params junto na minha key value aqui para utilizar no cache, pode ser que seja gigantesca a chave. Então vai ficar muito ruim. Então o melhor jeito é você gerar um hash a partir de todos os parâmetros que veio na carry e você juntar isso com o path. Assim, toda vez que ele fizer a requisição utilizando até mesmo os mesmos carry params, ele vai cair no mesmo cache ali, no mesmo key dentro do nosso cache, beleza? Então é por isso que a gente vai fazer o hash dos valores que vieram aqui no carry params, beleza? E aí eu vou fazer, se o valor encontrado, vírgula ok, né? Ele encontrar dentro do nosso cache, a gente vai colocar um w.write, a gente vai basicamente retornar o cache. E eu vou colocar aqui um fmt.println, por exemplo, cache hit, tá? Vou colocar aqui um cache hit. Eu vou colocar aqui um %s para falar qual é a rota, né, que bateu. Então vai ser r.url.path, beleza? Pra gente falar, ó, a gente encontrou esse cara no cache, eu tô retornando pra você. Aqui eu vou colocar um printf, vou colocar um /n aqui no final, beleza? E agora, e se ele não encontrar dentro do cache, o que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que criar aqui um recorder, basicamente uma resposta para falar assim, ó, encontrei, toma aqui uma requisição para você, tá? Como que a gente vai fazer isso? Até porque a gente só fez um write aqui, ó, do cache e simplesmente isso já funciona. Por quê? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um novo tipo aqui que a gente vai chamar de response recorder, tá? E aí ele vai ser uma struct que ele vai implementar o response writer, que é no caso, ele vai basicamente herdar, né? Eu sei que não é herdar, mas ele vai herdar, entre aspas, todas as configurações, mais o body, que vai ser um ponteiro de bytes.buffer, beleza? Que a gente precisa saber qual é o response writer original e a gente colocar também o body, a resposta que a gente já tem que retornar para a pessoa, porque a gente já tem ela em cache.
E a gente vai criar uma função aqui a partir desse carinha, desse response recorder, que vai ser um write. Ou seja, a gente vai receber o bytes, que no caso a gente já tem cache, e vai salvar ele como um body ali dentro, tá? Então a gente precisa salvar essa requisição dentro desse body junto com o response writer pra gente poder reutilizar ela depois. Então a gente precisa desse método a partir dele. Porque também, que a gente vai utilizar ele precisa desse método como uma interface. Eu já vou mostrar já já. Agora, voltando aqui, a gente vai colocar um recorder, tá? Vai vir a partir de e-comercial response recorder, do que a gente acabou de criar. O response writer vai ser o que a gente acabou de receber do response writer. E o body vai ser o bytes buffer, no caso vazio por enquanto. E por que vazio? Porque eu ainda não fiz a requisição, né? A gente tem que lembrar que isso daqui tá acontecendo antes. Então, como ele tá acontecendo antes de cair no próprio middleware, na própria aplicação do nosso proxy, a gente precisa basicamente deixar ele vazio. Aqui a gente pode até colocar para deixar mais seguro, então bytes.newBuffer, tá? Fica até melhor, new buffer, e passar um nulo por parâmetro, beleza? Então passa aqui o nulo por parâmetro, fica até mais seguro do jeito que o Copilot estava tentando me propor, tá? Agora com esse recorder a gente vai colocar um next e a gente vai colocar o recorder em si. Então a gente vai colocar o recorder e a request, ou seja, a gente vai passar ele para frente, tá? Então toda vez que esse recorder ele for passado para frente, a resposta do próximo middleware vai ser gravada nele. Então é esse funcionamento que a gente tem de middlewares. Então um middleware chama o outro e passa o recorder, para que a resposta de todos sejam concatenadas, vamos assim dizer, tá? E agora a gente vai colocar um rp.cache.set, tá? E a gente vai colocar a chave recorder body bytes, ou seja, aqui eu já chamei todos os endpoints. Todos os carinhas, todo mundo que teve que ter chamado já foi chamado aqui. Então o recorder agora já tem um valor, porque aqui ele já chamou a nossa aplicação, o nosso proxy. O proxy já fez a requisição, já voltou com a resposta, e agora a gente tem dentro dele as nossas requisições, os nossos bytes, tá? Então a gente consegue pegar e fala que o nosso cache aqui vai ser por 5 segundos. Eu vou colocar por mais tempo, eu vou colocar por minuto, tá? 5 minutos aqui, só pra gente não precisar ficar correndo pra testar isso, beleza? Agora, a única coisa que a gente precisa fazer é vir aqui embaixo no nosso main.go e aqui no random function, ao invés da gente deixar ele padrão assim do jeito que tá, a gente vai pegar em volta disso daqui e a gente vai colocar um proxy.cache middleware, que no caso é um middleware de cache, e vai passar o nosso server HTTP por parâmetro. Então antes de chegar no server ele vai passar pelo middleware, beleza? Pelo middleware de cache aqui nesse caso. Então vamos testar aqui agora, ficou um código bem legal aqui, tá? Vamos testar aqui ele agora. Vou colocar aqui um goRunmain.go, beleza? E aí a gente vai ter aqui o nosso código já rodando. Eu vou colocar aqui um outro PowerShell, vou colocar um WSL. Então aqui vamos fazer um cur http localhost 8080/todos/1. Fiz a requisição, voltou lá o user ID com underline, do jeito que a gente fez, beleza. Agora eu vou fazer a requisição de novo, tá? Então se a gente vir aqui, ele fez lá a request, tudo bonitinho, beleza. Tá aqui a request. Eu vou fazer a requisição de novo agora. Fiz a mesma requisição, voltou a mesma coisa, só que tá lá o cache hit /todos/1, tá? Então agora a gente já tem essa requisição funcionando. Se eu fizer, por exemplo, interrogação teste igual a teste, e mandar, ele retorna a mesma coisa. Só que aqui ele vai fazer outra requisição, porque o nosso carry params mudou. Agora, se eu fizer essa requisição de novo, ele vai dar um cache hit de novo agora, tá? Agora, se eu faço ela novamente, já que já tem um timeout maior, ele vai fazer outro cache hit e assim por diante, tá? Agora, se eu mudar esse final teste 2, por exemplo, a rota ela continua a mesma. Tudo continua o mesmo, só que só mudou o carry params. Só que se eu chamar aqui novamente, ele vai dar outra requisição, ele não vai dar cache hit, entendeu? Então é mais essa a ideia. Se você mudar o carry params, tem que mudar também a requisição, porque a resposta pode mudar e o cache pode ser inconsistente, tá? E claro, que o tempo que eu coloquei aqui de timeout, que a gente colocou de 5 minutos, não faz sentido, tá? Como a gente tá falando de um proxy, se você coloca esse tempo, para depois você invalidar esse cache é bem trabalhoso. Então geralmente esse cache aqui a gente coloca de 10 segundos, caso é um proxy muito requisitado é 5 segundos no máximo, tá? Então você tem que tomar cuidado com esse tempo que você vai colocar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem diferente, mas bem informativo. Eu gostei bastante desse formato aqui. E nos vemos no próximo vídeo sobre Go. Até a próxima e falou!